Bora falar agora sobre Arthur. Vocês lembram dele, né? Atacante do Palmeiras, com passagem pelo Red Bull Bragantino. O Arthur quer voltar ao futebol brasileiro em 2025. A primeira temporada no futebol russo não foi das melhores. Pelo contrário, bastante abaixo das expectativas. O Arthur havia sido vendido por 15 milhões de euros para o Zenit, trocando o Red Bull Bragantino pelo campeão russo. Mas a temporada de estreia tem sido marcada por poucos jogos como titular. No campeonato russo da atual temporada, ele tem apenas uma aparição desde o início da partida. Foi justamente no jogo de estreia, na data de 20 de julho. Desde então ele é sempre reserva, entrando em algumas partidas ou em outras nem sequer sendo utilizado. O Arthur só tem sido titular absoluto na Taça da Rússia, torneio de bem menor importância. Até por isso, 17 jogos na atual temporada, 3 gols e 5 assistências. Desses 17 jogos, foram 10 na condição de reserva. O grande problema é se acertar com o Zenit, clube reconhecidamente chato na hora de liberar seus atletas. O volante Wendel e o atacante Claudinho são duas provas disso. Há várias janelas os clubes brasileiros tentam contratá-lo. A grande diferença é que o Wendel e o Claudinho são protagonistas no Zenit, enquanto o Arthur nunca conseguiu se firmar. A expectativa dos representantes do Arthur é de que ele consiga sair por empréstimo. Estou atrás de mais novidades sobre o tema, beleza? Pedrinho tem prioridade no mercado. Felipe Loureiro chamou a atenção. Evangelos Marinax, bilionário grego, quer comprar o Vasco. Mercado da bola e muito mais. Chegando com tudo neste dia, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Já quero aqui prestar as minhas condolências, os meus sentimentos, né, a nossa equipe aqui também, ao treinador interino do Vasco, Felipe Loureiro, que demonstrou em sua atitude comprometimento. Tinha todas as razões e motivos ontem para nem realizar o seu primeiro dia de treino, após ali a perda de um familiar, seu irmão Alexandre, na madrugada de segunda para terça. Ele que recentemente perdeu o seu pai, vive um momento aí conturbado, triste, né, familiar, porém mostrou compromisso. Foi ao CT Moacir Barbosa, realizou os treinamentos e, após isso, foi ao enterro do seu irmão. Então, detalhe que chama muita atenção, principalmente demonstrando o quanto está comprometido. Isso mexe com os jogadores. Isso dá uma aula para os jogadores nesse momento que precisa desse comprometimento, dessa entrega para esses 3 últimos jogos. Apesar de basicamente enfrentar clubes que vão estar ali desinteressados pelo campeonato, mas que não vão facilitar. Eu acredito que o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, independente do que acontecer na final, e o Cuiabá não vão vender barato 3 pontos. Então é o Vasco fazer a sua parte, aproveitar o fator São Januário e pegar esse exemplo aí do Felipe. Compromisso, comprometimento. Felipe já chega chamando a atenção, além desse exemplo, como também mudando forma tática, dando oportunidade para jogadores da base, sacando jogadores que não estavam correspondendo. E vamos agora aguardar a resposta. Próximo sábado, o jogo contra o Atlético Goianiense. Outro fator importante, para a gente mudar aqui de assunto, falar sobre treinador do Vasco. Após aí os 3 jogos que o Felipe tem como interino, o presidente Pedrinho tem prioridade. Informação do GE, o Vasco irá priorizar o mercado brasileiro por técnico e reforços. O clube prega cautela com estrangeiros que podem ser considerados apostas. Depois de algumas experiências em relação ao mercado, em relação a reforços na última janela, como por exemplo Capasso, Sforza, Orediano,
Jean Davi, Máximo Domingues. E nesse momento o mercado estrangeiro está inflacionado para transferência, apesar dos salários geralmente mais baixos. Mas a questão é que o mercado brasileiro tem jogadores atuando aqui na competição nacional que, óbvio, tem espaço no Vasco. Eu acho que agora é um trabalho dos scouts, é um trabalho do Pedrinho, do Marcelo Santana, ter criatividade no mercado para poder contratar esses reforços. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Em relação a treinador, existe alguns nomes sendo ventilados, e um nome que está muito forte no momento. O primeiro nome que agrada a diretoria é o treinador Cuca. O Cuca, que também é sogro do Hugo Moura. O Hugo Moura é genro do Cuca. Outro detalhe, outro técnico que já agrada o Pedrinho, que não vem fazendo um bom trabalho no Cruzeiro, é o Fernando Diniz. Mas o Fernando Diniz, até implementar a sua filosofia, até implementar o seu futebol, demora. Não é do dia para a noite. Eu acho que não combina, particularmente, sinceramente, eu acho que o trabalho do Diniz não combina muito nesse momento com o elenco que o Vasco tem, ou o elenco que vai vir para a próxima temporada. Eu acho interessante, um dos nomes mais fortes no momento é o Renato Gaúcho. Não deve renovar o seu contrato com o Grêmio para a próxima temporada, ficando livre no mercado. É um dos nomes fortes aí para assumir o Vasco, até porque a prioridade do Pedrinho, como nós trouxemos aqui na informação, é um treinador brasileiro, é um treinador que atue no futebol brasileiro, também para reforços. Falando nisso, a gente tem informação sobre o Isidro Pita. O Cuiabá deve começar a ouvir propostas pelo jogador, pelo atacante de 26 anos. O Cuiabá, que basicamente, aliás, e matematicamente já está rebaixado para o próximo Brasileirão. O detalhe é que o diretor executivo Marcelo Santana já buscou informações sobre o atacante com a staff do atleta para preparar uma proposta ao Cuiabá. Detalhe importante é que o jogador tem um salário na casa dos 150 mil reais. Não um salário, podemos dizer assim, exagerado. Eu acho que uma proposta nesse momento é interessante, uma boa proposta, e o Vasco correr na frente, porque existem outros clubes interessados. O nome dele foi especulado no Santos, Fluminense, Flamengo. Então o Vasco precisa correr na frente. É um jogador interessante para disputar ali a posição com o Verratti. Então o Vasco já deve apresentar uma proposta formal pelo jogador logo. Outro detalhe, mais um jogador na barca. Estou falando de Juan Esforza, que tem sido oferecido por intermediários a clubes da MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos. O volante argentino perdeu espaço no Vasco e busca por maior minutagem. Caso chegue alguma proposta considerada vantajosa, o Cruz Maltino não irá opor em liberar o jogador. Informação que veio do nosso amigo Joel Silva. Portanto, Juan Esforza deve ser mais um na barca do Vasco. Agora, vamos aqui falar sobre bilionário grego, o Evangelos Marinakis. É o principal interessado na compra da SAF do Vasco. A prioridade de Evangelos Marinakis nesse momento é a compra do gigante da colina. O grego, que tem uma fortuna avaliada em 3,7 bilhões de reais, quase 22 bilhões na cotação atual. Um detalhe é que tudo isso também deve ser observado, preparado com muita cautela. Eu sei que há
necessidade do Vasco se fortalecer financeiramente para a próxima temporada. Porém, temos que ter muita cautela e muito cuidado com a euforia, para não acontecer com a frustração que aconteceu com a última empresa, com a 777. Detalhe que o torcedor muitas das vezes comenta em relação ao que aconteceu com o Vasco e cobra. Então a gente tem que ter muita cautela. O Pedrinho vai ter que ter muito carinho em relação a essa parte. A gente sabe que existe o desejo, a vontade do grego é comprar o Vasco nesse momento. Então tem que sentar, ter reuniões, negociação. Tudo isso acredito que já para o início do ano já vai começar a ser solucionado, vai ser encaminhado. Essa é a questão. Tendo mais alguma atualização ou informação, nós vamos trazer no vídeo da tarde para você, torcedor Cruz Maltino. E aí, torcedor vascaíno, será que o nome de Arthur seria uma boa opção para fechar pro Vasco da Gama? O jogador que quer voltar ao Brasil, não se adaptou ao futebol lá do Zenit na Rússia, ele está a fim de voltar ao futebol brasileiro. Será que o Vasco, através aí do presidente Pedrinho, a possível SAF aí do grego, Frank Magnati querendo comprar a SAF do Vasco, pode fazer interesse do jogador em vestir a camisa do Vasco da Gama na próxima temporada? Eu sempre achei o Arthur um ótimo jogador e acho que cairia muito bem para o time do Vasco, Daria ali uma mobilidade muito grande ofensiva ao Vasco da Gama, um jogador para jogar ali perto do Verratti. Seria muito ideal o Vasco tentar contratar esse jogador aí. É muito difícil, porque o Zenit é um clube que gosta de atrapalhar os negócios dos times brasileiros, não gosta de liberar jogador facilmente, mas não custa nada o Vasco tentar a contratação do Arthur. Seria muito bom aí, um diferencial para a equipe Vasco da Gama. Deixa seu comentário aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo e ative as notificações para receber os próximos vídeos aqui no canal.